O mês de agosto é marcado pela conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. Também conhecido como Agosto Lilás, esse mês é marcado por uma série de eventos, uma série de palestras conscientizando a população sobre esse assunto. Em 2023 é relembrado a criação há 17 anos da Lei Maria da Penha, que pune esses agressores que cometeram essa violência contra as mulheres. E essa violência pode se caracterizar de várias formas, não somente como agressão física, mas como violência sexual, patrimonial, moral e psicológica. Hoje no The Punch Podcast nós trazemos história de duas mulheres que sofreram esse tipo de abuso psicológico e físico, e também temos a participação da Sargento Flávia. Ela é sargento do 32º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, cuidando da patrulha de prevenção à violência doméstica. Esse é um assunto difícil de ser conversado, mas tem que ser falado para a conscientização de outras pessoas. Bom, obrigado pela presença de vocês hoje para esse bate-papo, Sargento Flávia e Deleriane. Sejam muito bem-vindas ao The Punch. Obrigada. Sabemos que esse é um assunto muito delicado que a gente vai falar hoje, né? A gente trouxe aqui a Deleriane e a Maísa também, né? Fazendo aqui como parte da gente aqui como co-host hoje, né? Falando sobre o Agosto Lilás, né? Então, acho que vocês têm até algumas histórias em comum, né? Mas, Deleriane, queria agradecer imensamente, de verdade, sua participação aqui. Sei que não é fácil você estar aqui para comentar sobre isso, mas a gente queria conhecer a tua história. Pode se apresentar e vamos lá trabalhar um pouquinho nessa história que você tem para contar para a gente hoje. Vamos lá. Bom, meu nome é Deleriane, tenho 47 anos, tá? E assim, eu quero contar minha história, que eu tive 2 relacionamentos, né? Um físico e o outro emocional. Pode ser que, às vezes, a gente pensa que o físico é pior do que o emocional. Só que, muitas das vezes, a agressão física é um tapa, te deixa roxa, né? Mas o emocional, ele te abala, porque já tem 3 anos, né? Que eu vivenciei isso. E não é fácil. No seu tempo. É tempo. Sargento, como é que você entrou na vida da Deleriane? Conta pra gente. Então, Tiago, a gente tem esse trabalho, esse serviço de prevenção à violência doméstica contra a mulher, e nós temos que selecionar o caso que será atendido, porque, infelizmente, a demanda é muito grande e não conseguimos atender todos os casos. Então, pelos critérios de reincidência e gravidade, a gente seleciona aquele que vai ter o acompanhamento e vamos fazer a visita a essa mulher. No caso da Deleriane, nós percebemos o quê? Que havia uma alta reincidência, no sentido que 8 registros ela já tinha no 8 BOs? Sim. Tinha 8 BOs. 8 boletins de ocorrência. Legal. Tinha a questão da reincidência e da gravidade. Então, nós falamos, vamos fazer um contato com essa vítima. Aí... Caramba, mas isso é pesado, né? 8 vezes você teve que submeter aí a passar sobre isso, né? E aí, o que denota a gravidade nesse caso? Então, aí quando você percebe que o autor é reiterado, que ele pratica ali a constante vigilância, agora nós temos aí tipificado o crime de perseguição, está sempre ali parado no estabelecimento, do local de trabalho ou na casa da vítima, sempre perseguindo, você percebe que aquele autor ele deixa de ter até mesmo as suas atividades laborais para vigiar aquela vítima. Caramba! Então, e isso está dentro, assim, o que eu estou citando está dentro da história dela, que ele chegou a ter esse tipo de conduta. Então, a gente percebeu que ele não iria parar. Então, nós tivemos que fazer essa intervenção, onde a gente ofereceu o serviço para ela aceitou ser incluída no serviço, ali ela assina um termo, dando a sua aquiescência, e a partir dali nós começamos a trabalhar com ela e também no intuito de monitorar o autor. De encontrá-lo, de falar para ele, olha, nós estamos aí acompanhando a Deleriane e dependendo da sua conduta, nós vamos fazer relatório para o Ministério Público, você vai ter que parar de uma forma ou de outra. Então, vocês fazem isso de forma ostensiva. Vocês Sim. vão ao encontro dele para alertá-lo. Isso. E se ele fizer algum movimento, vocês podem entrar com qualquer tipo de ação naquele momento. Isso. Na verdade, quando a gente começou com a Deleriane, ela aceitou ser incluída e a primeira coisa que nós fizemos você precisa requerer uma medida protetiva. Então, ali, ela solicita essa medida protetiva, que pode hoje ser feita além
do requerimento na delegacia da mulher, é importante passar isso, ela também pode procurar por meio da Defensoria Pública. Teve uma mudança no sentido do requerimento das medidas protetivas. Na época, ela tinha um advogado que entrou com o pedido da medida protetiva. Oh, isso é importante também, Sim, né? Esse é muito acompanhamento, importante. esse acompanhamento do advogado, né? Como é que você pensou em acionar o advogado? Alguém te indicou isso? Alguém te... Sim, como a tenente mesmo disse, eu tinha 8 boletins de ocorrência, não só a mim, como a minha filha também, porque a minha preocupação era resguardar ela, né? E aí, eu falo que a tenente foi Deus que encaminhou ela, um anjo na minha vida, né? Porque eu já tinha perdido as esperanças, eu já tinha ido na delegacia da mulher por 2 vezes, e eu estava, assim, de um jeito que eu achava que não tinha solução, poderia acontecer coisa pior. Por quê? Assim, é muito difícil eu estar aqui, né? Imagino. Quando eu recebi o convite, são várias pessoas que não sabem, né, o que aconteceu comigo nesse período. Porque a gente, por vergonha, né, e é um meio de mostrar para as outras mulheres não ter vergonha, né, que realmente isso acontece. Porque eles dão os indícios, né, que é o ciúme, ele se torna romântico, ao mesmo tempo que ele te agride, ele fala que te ama. E aí você pensa assim, que tem o psicopata, tem o narcisismo, né, que ele te culpa, né, por aquilo que você não fez, e aí você se sente culpada. Então, tudo é um processo. Aí, quando nós fizemos o boletim de ocorrência, fez para mim e fiz para minha filha também para resguardar. E mesmo assim, a pessoa, né, o agressor, não teve medo. E aí foi quando a equipe, né, o patrulhamento entrou em ação, e ali a tenente o Sargento o Campos, meu pai. o sargento Campos abraçou a causa mesmo. Porque foram várias tentativas de me colocar dentro do carro, né, de entrar dentro do condomínio que eu morava. Então, assim, eu não tinha segurança nenhuma. Eu precisava trabalhar, eu tinha que trabalhar. Então, eu criei força em Deus mesmo, e foi na equipe mesmo que me resguardou. Só que, assim, a medida protetiva, às vezes a gente pensa, porque você está resguardada. Não. É um papel que, para eles, não faz a diferença, porque eles não têm medo, né? Que o agressor acha que nunca vai acontecer com ele, Isso. né? Que ele nunca vai ser pego pela polícia, ou que a polícia nunca vai estar próximo. Sim. Tem muito isso, fica no fictício da cabeça dele, né? O BO, eu acho que pode ter alguns casos, né, sargento, que o BO, tipo, amedronta o agressor, né? Dizendo assim, opa, Isso. parece que tá ficando sério o negócio por cima de mim. Então, às vezes, faz ele repensar, né? Mas quando a pessoa é, tipo, né, um psicopata, eles não têm medo. Eu acho difícil também. Ele não tem medo, muito pelo contrário, ele enfrenta, ele quer mostrar que ele tem poder, né? Porque se ele tem um poder pela pessoa, né, sobre a pessoa, e a gente tem que ser muito sábio, né? Então, assim, eu peguei muita fé em Deus, porque eu achava que poderia ter acontecido coisa pior na época, né? E eu tive que usar a minha sabedoria, porque senão ele ia fazer algo pior comigo ou com a minha filha, para me poder sair daquela relação. Porque, assim, como são poucas pessoas que sabem da minha história, que às vezes nem entendem por que nesses 3 anos praticamente eu estou sozinha, estou sem ninguém, né, quem vai me ouvir vai saber que essa é a minha história, né? Porque sou cheia de traumas. Vamos só tentar esclarecer para as pessoas, né? Que eu acho que o mais importante que a gente tem para falar aqui, Deliriane, é como isso aconteceu, porque não é da noite para o dia, né? O que a gente imagina é que é uma progressão, é uma evolução até chegar nas vias de fato, no crime em si, né? Tipificado, né? Que seria agressão física ou agressão psicológica através de ameaças e tudo meio, cárcere privado, dano patrimonial, né? Tem muito disso, né? Vamos lá, isso você notou desde o começo, ou hoje você fora hoje do relacionamento, você consegue identificar nessa linha do tempo algumas coisas que foram acontecendo, que foi piorando, quando isso começou ou não? Quando foi que ele mudou essa atitude? Né? Não. No começo, como a gente estava só namorando, era super romântico, flores, rosas, né? E aí, não é que a gente se ilude, né? A gente até fica bem assim, ainda existe homens assim, né? Romântico, né? Carinhoso, que, né? Dá flores para a mulher.
A mudança, ela veio logo em seguida que a gente foi morar juntos. A gente fez uma união estável, né? Demorou quanto tempo? Não, um ano, mais ou menos ano um ainda, ano. né? Então, assim, Em um ano você já acha que conhece a pessoa muito bem, né? a gente vive aí muitos anos e não conhece, né, na verdade, a pessoa. E a partir do momento que nós dois, assim, nós fomos morar junto, aí já começou. Então, assim, afastando as amizades, né, mexendo no seu telefone, quebrando o seu celular, Quebrando o celular. quebrando o seu celular e te proibindo, né, começando pelas vestes, né, as suas roupas. E era tão interessante porque aí você, é onde eu te disse, né, a gente acha que é normal, né, ciúme, porque ele gosta de mim, porque ele me ama. Não, aí quando eu vi que eu estava num relacionamento abusivo e possessivo, que eu tentei sair, eu não tinha como eu sair. Aí eu falei, eu vou ter que usar outra estratégia, né? Vou ter que ser sábia, porque senão vai acontecer coisa pior. Então foi aonde eu demorei, que pessoas me perguntam, por que você demorou tanto tempo para poder separar? Porque eu não poderia ter, porque não era só eu, minha filha passou a morar comigo. Eu tinha que proteger ela ali, né? Não era só uma pessoa. Então foi aonde que eu demorei quase um ano para poder conseguir sair dele. Porque aí ele não aceitou o relacionamento, né? Eu saí com a Não roupa do aceitou o corpo. término do relacionamento. Isso, com o término, porque eu saí com a roupa do corpo, né? Eu e minha filha. Não deu tempo nem de pegar os documentos, porque os policiais foram lá. E aí começou a luta, porque eu achei que seria assim, não, agora vai resolver, não. Aí começou as perseguições, as ameaças por telefone, né, indo na porta do meu trabalho, tentando me colocar dentro do carro, pessoas na rua me ajudando, né, porque se apavora, você fala assim, nossa, vai me colocar no carro aqui, vai me levar para o mato, vai fazer algo pior, né? Então, foi uma situação muito, muito difícil. Aí, quando eu conheci a tenente, né, que aí as coisas foram mudando. E mesmo assim, quando eles foram, abordaram ele, conversaram com ele, aí, não, agora ele vai, né, ele não vai procurar. Não, ele fazia pior. Sargento, como é que é essa sensação de abordar? Porque, e aí eu imagino você como mulher, né? É uma situação que eu sei que você lida com isso todos os dias, Sim. praticamente, mas como é que é essa recepção do agressor quando vê uma patrulha dando um fecha nele, digamos assim? Sim. Então, Tiago, quando é com o agressor, nós temos essa cautela, vamos dizer assim, de sempre ser o policial masculino a conversar com ele. Por quê? Quando eles verem, quando eles, né, percebem a minha presença, eles pensam, ela está aqui por ela. Ela é inimiga, né? Vamos colocar assim. Então, o policial masculino, que é o meu parceiro Sargento Campos, que sempre orienta o autor. Então, ele foi informado que ela estava sendo acompanhada pela equipe. Ele ficou ciente das consequências jurídicas que ele poderia sofrer se continuasse naquela conduta dele. Então, nosso intuito era desestimulá-lo. Ou você para por bem, ou então nós vamos usar todos os instrumentos jurídicos que tiverem aí disponíveis para que você realmente possa parar sendo sancionado, recebendo uma punição, que foi o que aconteceu no caso dela. Aí eu quero ressaltar que quando a mulher registra um boletim de ocorrência, não tem nada resolvido. É só um mero relato do fato. Ela precisa dar andamento. Estou voltando no início que a gente estava falando um pouquinho, porque ela precisa dar andamento, ela precisa procurar uma delegacia da mulher, pedir medida, questão do advogado também. Não é necessário. Se tiver, ok. Se não tiver, a própria mulher consegue, sim, requerer a medida por meio da delegacia da mulher, a defensoria, ela pode pedir. Legal, isso é bacana. E aí você fez todo esse processo. Eu fiz todo esse processo, né? E assim, eu fui muito bem acolhida, né? Quanto na delegacia da mulher e quanto por eles, né? Então é onde que eu me senti mais tranquila, em segurança, eu e minha filha, né? E chegou ao ponto de chegar que ele foi preso, né? E assim, e foi tão bom, assim, porque eles acompanham, acho que na média de 4 meses, né, tenente? São 2. 2 meses 2 só. meses, Pois eles me acompanharam durante 7 meses. Sim. Nossa. Porque tem casos, Tiago, que são muito peculiares.
como o dela. A nossa legislação prevê 2 meses de acompanhamento. Só que o foco principal é quebrar o ciclo da violência. E nós percebemos o quê? Por mais que orientássemos o autor, ele continuava ali naquela conduta de vigiar, de perseguir. Então, a gente não pode encerrar aquele caso enquanto aquela mulher não conseguir quebrar o ciclo. Ou seja, ela distanciou, ela se separou, mas ainda assim sofria violência por telefone, mensagens. Então, falei, não tem como a gente encerrar esse caso, vamos até o fim. Então, nós ficamos os 7 meses com ela e o tempo que fosse necessário, até que ela estivesse bem. E aí hoje está praticamente resolvido juridicamente isso, Sim. ou não? Esse caso, mas é um tempo, né? É que eu falo assim, você passou, acho que Eu fiquei... é 1 ano, 3 anos? Eu fiquei 2 anos 2 nessa anos, perseguição. né? 2 anos de perseguição, mais isso. 7 meses de acompanhamento aí, Isso. até que o ponto que seja sanado toda E essa esse situação. caso já tem 3 anos, né? Mas ressaltando esses 3 anos como se fosse ontem, né? Porque ele te imagino. deixa, né, sequelas, te deixa traumas, né? Por mais que a gente faça de forte, que você tá bem, tá feliz, tá sorrindo, mas por dentro, né? E é um meio de incentivar que realmente denuncie, não fica com medo, não fica com vergonha, né? Porque julgamentos, as pessoas, né? O ser humano é assim, ele julga, ele aponta, né? Mas tem que saber a história, né? Então, assim, por trás daquilo tudo ali existe uma história, existe um passado de mágoas. E a gente que passa por isso, a gente quer ser abraçada, quer ser acolhida, né? A Maísa conta muito isso, né? Você contou num podcast aqui do Nada é Tão Óbvio, né? Que você fez. Ela contou a história dela também, né? E eu acho que o ponto mais importante, Maísa, que você falou, foi o ponto que você demorou a perceber que você estava num relacionamento abusivo de verdade, né? Na verdade, você vê que tem algo errado. É como se você tivesse o dado, mas você não conseguisse entender o que aquele dado está te mostrando. A informação. A informação real. Então, você entende que tem algo errado, mas você mesmo coloca o pano quente como o próprio cara, né? Porque é o morde-a-sopra. É 24 horas de morde-a-sopra. Morde-a-sopra que você diz é tipo... No sentido de te deu um tapa, mas vem cá que eu te dou um abraço. É meio que isso. Um eu te amo, né? E aí fica tudo bem. É meio aí que eu faço isso porque eu te amo. Aí a gente, assim, a gente pensa que isso é normal, que é natural, mas não, na verdade não é, né? E o que eu acho muito legal, que às vezes eu sempre pergunto a mesma coisa para todas as mulheres que sofreram agressão e que vieram aqui contar a história. Já tivemos algumas. Como que você, se você consegue externar o fato de você ficar presa dentro de um relacionamento, mesmo sabendo que ele é abusivo. Porque, por exemplo, quando eu entendi que isso era abuso, eu não conseguia sair dele. E é o que todo mundo aponta o dedo. Que o problema... E é o que te faz ficar mais recuada. É que eu ia Então, te falar, eu vou Maísa. contar para alguém, para essa pessoa vir falar que eu sou burra, ou De que tá no eu de relacionamento. estar no relacionamento, porque a Porque culpa é quem tá minha. lá porque você não fora, sabe- né? Você consegue externalizar como é essa prisão? Que eu acho que é pior, né? Porque a gente não tem força. Você não tem força. Até, como eu havia dito, né? Você percebe que você está num relacionamento tão abusivo que se você continuar ali, vai acontecer coisas piores. Porque se você permitiu um tapa que ele te deu, né? Da próxima vez, ele não vai te dar um tapa, ele vai te espancar. Então, sair de uma relação assim, abusiva é muito mais complicado do que você terminar um relacionamento com uma pessoa assim, que vive um casal normal, que se ama. O pessoal acha que é só virar as costas e Sair, sair. mas não é. Mas é aquele caso que eu não sei se foi o seu, da pessoa chamar a polícia e depois retirar o BO. Existe uma prisão psicológica, que é isso que eu tento explicar de alguma forma. Eu até hoje não consegui uma forma com que as pessoas consigam entender. Como que eu consigo desenhar para as pessoas essa prisão psicológica? Porque o cara me bate, mas muitas vezes eu vou atrás dele. Acontece. E é muito difícil mostrar para quem nunca viveu. E eu já tive amigas que... A gente já teve briga. Até uma das minhas amigas que não soltaram minha mão durante todo esse processo, mas ela brigava muito comigo. Ela brigava que eu tinha que sair, E eu falei para ela, assim, eu espero que você nunca entenda, porque você só vai entender o dia que você passar. Diga e passar. Mas E isso,
Desculpa. E eu tento trazer justamente isso. Se alguma mulher consegue externalizar ou descrever como que é essa prisão psicológica de vai e volta. Nesses quase 5 anos que eu atuo na patrulha, você está relatando a dependência emocional. E essa eu só pude entender um pouco mais sobre ela quando eu encontrei o Grupo MADA aqui em Uberlândia, que é um grupo intitulado Mulheres que Amam Demais Anônimas. É como se fosse um Alcoólicos Anônimos. E ali eu pude entender o que leva uma mulher a passar por diversos tipos de violência e ainda ir atrás daquele agressor e pedir para ficar dentro da relação. Sabe? Então, assim, enquanto ela não entende que ela é uma dependente emocional, que é semelhante a uma pessoa que é um usuário de crack, por exemplo, enquanto ela não entende que ela tem essa doença e que ela precisa de ajuda, ela não consegue romper com essa relação. Aí é onde o quê? É um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. O MADA, eu participei de diversas reuniões para entender esse fenômeno e, infelizmente, quando a gente encontra uma vítima que identifica essa dependência emocional, a gente é como se diminuísse a nossa condição de ajudá-la. Porque aí você entende que você só pode ajudar quem quer ser ajudado e quem sabe que é vítima. Isso é um problema, né? É um problema. Ela tem que entender que ela é vítima. Nesse Ela tem sentido. que entender que ela é vítima e muitas das vezes isso reside lá na infância da mulher. Você pode procurar saber como foi sua relação com seu pai. Aí você vai entendendo aquele processo. A maioria não teve pai, não foi registrada pelo pai. E ali ela aceita qualquer, entre aspas, migalha que lhe é oferecida. Não, ele é seco e ele é grosso, mas pelo menos ele traz comida para casa. Caramba. Entendeu? Não, ele tem momentos que ele é tranquilo, mas quando ele fica nervoso, igual eu já ouvi, eu deixei de fazer a janta e por isso ele me bateu. Isso acontece o quê? Pela questão das inversões dos papéis. O agressor culpa a vítima, ele coloca uma violência psicológica tão grande que a vítima entende que ela é culpada. Entendeu? Que faz parte também, vai criando, né? É o que ela disse, a prisão sem grades, que ninguém está vendo, mas ela sabe que ela está ali. Por conta da dependência emocional. Ela não vê a vida dela sem aquele agressor, porque ele faz ela acreditar nisso. Ninguém vai te querer. Você é feia, você é isso, você é aquilo. Você tem filho. Olha aí, eu te peguei jogada na rua. Aí começa a criar, porque o nosso cérebro ele acredita na história que é contada para ele. Então, para ela sair dessa dependência emocional, além de entender que ela é a vítima e não a autora dentro dessa relação abusiva, precisa contar uma nova história para esse cérebro. Que você é uma mulher empoderada, que você consegue, sim, romper com esse ciclo, que você não está sozinha, porque tem uma rede de enfrentamento à violência doméstica em Uberlândia. Então, você tem que ir ali contando essa história para ela. E é o que a gente vai fazendo esse trabalho junto com ela durante esses 2 meses. Importantíssimo. Isso aconteceu com você? Você fala Da dependência emocional? da dependência emocional? Não. Assim, por partes. Eu consegui sair. Porque a gente tem que querer também sair, né? Porque, assim, você começa... Se você já percebeu que realmente não dá certo, que a pessoa realmente é ciumento, né? Que ele te agride, né? De todas as formas. Por que eu vou insistir numa relação? Por que eu vou ficar nesse relacionamento que vai acontecer algo pior? E... Isso é porque você tinha um esclarecimento, né? Você era esclarecida nesse assunto. Busquei, né? sim. Quando eu busquei ajuda, eu já estava trabalhando isso. A partir dos primeiros indícios, né, da possessividade dele, do abuso, eu comecei a trabalhar a minha mente e meu coração. Por quê? Porque quando eu saí forte. Aí eu não saí porque eu sou apaixonada, eu amo ele. Não. Falei, não, peraí um pouquinho. Eu tenho que amar quem? Quem está ali do meu lado, que é minha filha. Vou pensar em mim e vou pensar nela. Foi onde eu tive força, saí, eu deixei tudo para trás, vou começar tudo do zero, né? Mas, da forma que a Maísa falou, quem está de fora acha fácil. Que é só larga ele e vem-te embora. Deixa, vamos embora. Porque não é porque é só o amor, não é só o sentimento. É algo mais do que isso. A prisão, né, mental, psicológica, é pior do que... As pessoas não conseguem enxergar que essa pessoa já te destruiu.
você já não sabe nem quem você é. A gente perde a nossa identidade. Perde totalmente. Você não sabe mais do que você gosta, você não sabe mais viver sem ter aquela pessoa. É como se ela fosse uma parte de você. É surreal, assim, é muito estranho. É difícil explicar. Mas também quando a gente se liberta, nossa, se tira assim, fala, nossa, eu consegui, meu Deus, obrigada, né? Porque eu sou a prova viva disso, né? Que poderia ter sido pior se eu não tivesse o apoio da tenente, né? E do sargento, né? Se eu não tivesse, você não saberia o que poderia ter acontecido, né? Então, assim, tudo é um processo. São 3 anos? São. Mas esses 3 anos, como se fosse 3 dias. Então, vou caminhando, né? E claro que eu tenho que passar para um psicólogo, tenho que fazer uma terapia, né? Que mexe muito. É difícil, né? Porque aí você não quer, você fala, toda pessoa que aproxima de você vai fazer com você o que os outros fizeram. Gera um trauma, né? Gera um trauma. Eu acho importante, você estava falando aqui no off, enquanto a gente estava brifando tudo, né? Você fala que, às vezes, você tem uma sensação de que está sendo perseguida. Sim. Ainda hoje. Conta pra gente como é que é a situação. Sim, é uma sensação horrível, porque, por exemplo, aconteceu comigo um mês passado, eu saindo, né? Saí do meu trabalho, então, no intervalo do terminal à minha casa, tipo, mais ou menos 4 quarteirões, né? E, de repente, você entra em pânico, né? Aquela sensação que tem alguém te vigiando, te olhando, te seguindo. E o coração vai lá teve assim, será? E o medo de olhar para trás. Inclusive, até a tenente ontem falou a respeito disso comigo. Falou assim, é importante você olhar, observar se realmente tem alguém te seguindo. Mas o medo é tanto que você não olha. Né? Você porque aí você acelera o seu passo. Eu falei assim, não, eu tenho que chegar na minha casa, eu entro no meu condomínio, porque hoje onde eu moro é bem seguro, né? Não era igual era antigamente, que entrava a hora, né, que queria. Mas é horrível. Tá? Então, assim, ontem mesmo ela falou assim, você vai ter que passar, observar, prestar atenção se realmente você está sendo seguida. Porque muitas das vezes pode passar 3, 4, 5, 6, porque a cabeça de um psicopata, você não sabe. Quantos casos a gente ouve aí, né? Que passa anos e anos, vai lá, ele faz o que ele quer realmente fazer. Ele tá aguardando ali, né? Tá aguardando para cometer porque às vezes tá tranquilo porque eu não me viver com ninguém, né? Eu procuro não me expor, eu procuro ser mais discreta possível. Então, é onde que as pessoas... mas como assim você está sempre só? Esse é um dos motivos. Esse é o motivo, na verdade. Porque eu não sei o que está me esperando. E não é dar conta de ninguém também, né? Tipo assim, mas o povo preocupa, né? Pois é, né? Existe tudo isso, né? Uma coisa que a Maísa contou no outro podcast que marcou muito, né? Que teve amigas dela que se afastaram dela porque viam que ela estava sofrendo e não podiam fazer nada, né? Ouviam e culpavam ela do que estava acontecendo. É estranho, né? Esse entorno dos amigos ali, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que essa rede é uma rede de proteção, que a gente pode uma rede de amigos. Uma rede de apoio. De apoio, né? Essa rede, ela precisa existir, e eu preciso voltar um pouquinho no que a Maísa declarou anteriormente, que existe uma teoria, que é a teoria do sequestro do eu. Onde essa mulher que está passando pela situação da violência, ela começa a perder de si própria. Ela simplesmente, eu não gosto do que você usando esse tipo de saia, ela muda. Não quero você com esse decote, ela tira. Tudo para evitar o conflito. E quando ela vê, ela não se reconhece mais. Quando ela olha no espelho e fala assim, quem é essa mulher? É a mulher que ele montou sobre ela. Ele quis aquela mulher com aquele estereótipo, com aquela maneira de falar, de gesticular. E aí ela foi mudando para agradá-lo e para evitar o conflito, ela já não sabe mais quem ela é. E nisso, as pessoas que estão próximas também não a reconhecem. E acaba culpando. Você passa tudo isso, mas será que é porque você quer? Ele já te bateu, você gosta de apanhar. Eu já ouvi cada coisa, cada absurdo. Gente, é um animal irracional. Não gosta de apanhar. Se você bater num cachorro todos os dias, amanhã ele não vai te procurar. Agora, quando a mulher está nessa condição, eu vejo que é muito mais falta de informações sobre o tema, bem como de empatia, porque ela não sabe o que é uma relação abusiva, então ela não consegue se colocar no lugar daquela outra pessoa. Quando ela não se coloca no lugar da outra pessoa, ela tende a julgar e condenar. E é tudo que a vítima não precisa. Ela só precisa do quê?
eu estou aqui, as informações são essa, e você tem a minha mão para poder te ajudar. Então, se essa rede de apoio estiver ali somente para apontar os dedos, não precisa estar. E é o que mais o autor quer, que a vítima fique isolada, porque é mais fácil dele manipular, dele dominar e cometer todos os delitos que ele está pensando em fazer. Isso é importante, isso aconteceu com você citou isso, né, Maísa? Que houve um distanciamento dos seus amigos, né? Ele fez questão de distanciar de todos os seus amigos. Foi. Teve a questão do distanciamento e essa pessoa em específico, a gente voltou a se falar, eu descobri recente. Isso aconteceu... Essa amiga, né? Você fala? O meu caso aconteceu, sei lá, acho que uns 8 anos atrás. E até hoje eu não me relacionei com ninguém também. E a gente se reencontrou depois desse tempo todo. E ela me contou, eu não sabia. Eu achei que tinha afastado, que era coisa da vida. Eu não sabia que era esse motivo. E aí ela me contou a história que eu nem me lembrava mais. Que teve um dia que eu liguei para ela me buscar, liguei chorando para ela me buscar. E ela foi na porta da casa dele e ele falou para ela que era para ela me levar embora antes que ele me matasse, senão ele ia me matar. Não lembro de nada disso. Eu lembro dela na porta e não lembrava que era para isso. E no outro dia, a gente se encontrou e ela perguntou alguma coisa dele e eu tinha passado o dia com ele. E aí, nesse ponto, ela falou assim, na época ela estava com uma pessoa, no momento que eu liguei, e o cara falou assim, mas você vai lá ajudar? Ela, vou, é minha amiga, tipo... Ele, mas pode acontecer alguma coisa com você. Ela, não tem problema, é minha amiga, eu preciso ir lá buscar. Então, ela foi e me buscou. Mas a hora que ela viu que mesmo apanhando, eu voltei, ela falou, opa, agora... Aí começou a fazer mal para... Segundo ela, começou a fazer mal para ela. Sim. Ela falou, cara, eu não consigo ver a minha amiga voltando e eu não posso fazer nada. E, na real, você não consegue fazer atos concretos. Sim. Aí é questão de percepção. Então, tem uma mulher que está passando por um relacionamento abusivo e ela ainda não entendeu, manda vídeo, conta uma história de alguém, como se fosse alguém conhecido seu que passou, ou uma história que você tem ouvido. Replica ela de alguma forma que a pessoa vai entendendo. Porque enquanto ela não entender, ela não vai sair. Mas hoje é mais divulgado, né? Antigamente Isso. não era tão divulgado assim. Hoje é mais exposto, né? Eu acho que é isso que é importante. É importante, tem que divulgar, tem que falar. Às vezes, você teria que falar para a pessoa, não, eu não teria que, assim, não é, tem que falar para certas pessoas, não é para qualquer pessoa. É aquela pessoa que vai saber entender o que você passou, né? Porque, por exemplo, a AD gosta de apanhar. Quem gosta de apanhar... E é uma frase que, às vezes, a pessoa está falando, brincando para você, brincando para as outras pessoas, assim, com o intuito de maldade, no fundo. De menosprezar de alguma forma. Que te dói. Mas como assim? Então, eu não posso arrumar ninguém mais, porque toda pessoa que vai aproximar de mim vai me bater, virei agora chacota de todo mundo, né? E é ruim. Eu queria... As pessoas têm que saber, até nesse sentido, o que você vai falar. Porque só quem passa que sabe. Né? E, assim, Deus queira que quem não passa, né? Eu acho que é legal conscientizar essas pessoas, as que não passam, porque elas têm que entender que não é porque a gente quer, é porque a gente está aprisionado. Isso é um ponto interessante, mas desculpa te interromper, mas é uma pergunta para a Sargento Flávia. Sargento, existe uma mistificação em torno de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem os canais de denúncia, a gente sabe disso que a gente pode denunciar, tá tendo uma agressão na casa fulano de tal. Sim. Como é que é o trabalho da polícia mediante essas denúncias, né? Porque a gente acha assim que a gente pode fazer um BO ou pode denunciar em nome de outra pessoa, né? Não pode. Não pode? Não. Na verdade, a denúncia... Não, a denúncia pode, né? Pode. Não pode o BO. O registro do boletim de ocorrência, somente a vítima. Somente os envolvidos naquele fato. Mas a questão de denunciar é fundamental. Todos, sim, têm que meter a colher, sim. A sociedade como um todo é uma guerra de todos nós. A polícia militar ela não consegue resolver essa situação sozinha. Por isso tem uma rede e conta com toda a sociedade para as denúncias. Igual, está acontecendo um fato agora, eu estou ouvindo uma mulher pedindo socorro. Não custa nada eu ligar no 190. Olha, endereço tal, casa tal, tem uma mulher gritando pedindo socorro. Pode desligar a ligação. A viatura vai ser empenhada para aquele endereço e ali vai
tomar todas as providências que forem necessárias. Não, eu não estou ouvindo nada, mas eu sei que essa vizinha apanha direto, a mulher nem sai na rua, por exemplo. Então, vou ligar no 181, que é o Disque Denúncia. Lá, quando atender, se eu falar assim, é a Flávia, já desligou a ligação. Ele não quer saber quem é, ele quer saber o fato. A vizinha, fulana, casada com o Beltrano, mora com o ciclano ali, ela é assim, tem estatura tal, passa as características físicas daquela pessoa, o fato acontece aos finais de semana, todo final de semana acontece uma situação. Relatei no 181. Para onde vai essa denúncia? Para a minha equipe. É a minha equipe que vai lá fazer a visita para aquela mulher para constatar a veracidade daquela denúncia. Ah, não, sou vítima mesmo. Dali a gente já começa um trabalho de acompanhamento, se ela quiser e tudo mais. Delegacia virtual é uma outra porta também onde a mulher pode registrar. A Adriana trouxe uma situação que a gente vivencia muito. Não fiz nada porque eu tenho vergonha. Quem tem que ter vergonha é o autor. É ele que praticou um crime. A vítima não tem que ter vergonha. Ela precisa de ajuda. Então, não quero me expor em lugar nenhum. Entra no seu celular, escreve lá, delegacia virtual e faz o registro. São várias naturezas que a mulher consegue registrar. Agressão, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. É autoexplicativo. Quem vai ler esse BO? A minha equipe também vai ler esse BO, porque a gente lê todos os registros na área do batalhão. Metade de Uberlândia é minha, como se diz. Então, tem a delegacia virtual, tem a delegacia da mulher, que a mulher pode ir lá e registrar. Tem as bases de segurança comunitária, que ficam em pontos estratégicos da cidade de Uberlândia, também pode ir lá registrar. Enfim, tem vários locais onde ela pode registrar, mas só registrar não resolve. Tem que procurar a delegacia da mulher. Tem que dar sequência nessa denúncia, no sentido de ir lá e falar, eu quero que ele responda pelo delito, eu quero uma medida protetiva, eu quero a convocação do autor para ele ser orientado. Em nenhuma dessas situações existe o ônus de dinheiro, né? É só questão de se movimentar mesmo, ir à delegacia, fazer e insistir nesse ponto, não é isso? É isso. Ela não precisa ter nenhum gasto financeiro no sentido, eu preciso de um advogado para pedir uma medida. Não precisa. Agora, eu tenho filhos com esse autor, que é um outro fator que mantém a mulher naquela relação abusiva. Por ela ter filhos e acreditar. Por exemplo, eu cresci sem pai, não quero que o meu filho cresça sem pai. Eu vou aguentar aqui. Eu não tenho condição financeira de cuidar dos meus filhos, eu vou suportar essa relação abusiva. Então, são muitos os fatores que mantêm essa mulher presa nessa relação. Aí é onde a gente chega para fazer o atendimento e entender o caso dela. O que te faz ficar aqui, dentro desse ciclo? E, junto com ela, tentar chegar numa solução. São muitas escamas, né, que são colocadas. Sim. E aí, nessas conversas de conscientização, que a mulher do nada, ela acorda, né? Ela diz, opa, eu sou vítima de verdade. Ela consegue enxergar que ela está sendo vítima naquele ponto, né? E tem muita mulher que consegue, Tiago, sair do ciclo quando os filhos começam a manifestar a violência que ele vivencia no ambiente. Nossa, ou seja, às vezes o pai agride a mãe. Aí eu estou falando de um fato verídico que eu acompanhei. O filho de 3 anos começou a chutar a mãe. Nossa. E o filho e os filhos dela também eram espancados juntamente com ela quando o pai chegava alterado. Aí ela falou assim, não fiz nada pelos meus filhos nesses 20 anos. Então, não fiz nada por mim nesses 20 anos de relacionamento. Mas pelos meus filhos eu vou denunciar. Entende que... Eles já estavam replicando as atitudes ali. Sim. Mas é engraçado quando você perde a identidade, porque isso aconteceu comigo. Não tive filho, graças a Deus, porque coitada da criança. Mas eu comecei a me tornar uma pessoa violenta. Em quais aspectos? Violência de agressão com palavras verbais. Uhum. Teve numa das brigas que eu tava com a chave, eu tranquei ele do lado de dentro. E foi aí que eu acordei. Sim. Foi nesse Você começou a se transformar numa pessoa. Comecei a me transformar em uma pessoa. A hora que eu fiz isso, eu tenho até vergonha de falar, mas foi o que aconteceu. Quando eu vi que eu tava assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Uhum. Eu não sou essa pessoa. Eu demorei muitos anos para voltar a ser quem eu sou. Entendi. Mas muitos anos. Muita terapia. E as sequelas, elas são, como até a Deleriana colocou, elas são muito visíveis.
porque muitas das vezes a mulher não consegue se relacionar novamente, ela desenvolve doenças psicossomáticas. Que as duas estão passando, né? Você há 8 anos você não se relaciona com ninguém. E a Deliriane também, 3 anos já, né? Isso cria uma cicatriz, né, na sua alma, né? Que é quase... A gente se blinda, né? Então a gente se blinda, não se permite. Às vezes até parece pessoas boas na vida da gente. Mas aí vem aquele pensamento. E outra, quem ama trai, porque aí a pessoa, além de te agredir, e as traições, que está ali por trás de tudo aquilo. Eles te querem como posse, né? Ou pegar na sua mãozinha e sair desfilando, falar, essa é minha e ela vai fazer o que eu quero. Então, tudo é um... Mas estamos aí, né? Um dia de cada vez, caminhando, claro. Hoje eu me tornei uma pessoa melhor, um ser humano melhor, no sentido assim, que eu peguei tudo aquilo que eu vivi no meu passado, que eu não quero no meu presente nem no meu futuro. Evidentemente que sozinha a gente não consegue viver, né? Mas na hora certa, no momento certo. Então, nada daquilo de aceitar migalhas, qualquer pessoa na sua vida. Se não for para somar, acrescentar, eu não quero. Se eu falasse, você ficou 3 anos nesse tempo sozinha? Não, evidentemente que não. Mas, pelas metades, migalhas, na minha vida não entra mais. Porque se eu não me amar, porque o principal, o amor próprio, a gente tem que aprender a ter o amor próprio. E muitas das vezes, aquelas pessoas, a gente que passa aquilo é porque a gente não tinha, porque a gente deixa de viver a vida da gente para viver a vida do outro. Aí, quando você percebe, você se perdeu. Você perdeu sua identidade, deixou de ser você. Porque até o seu sorriso incomoda a outra pessoa. Por que você está sorrindo? Por que você está feliz? Mas calma aí. Aí você vai fechando aquele mundinho ali, ó. Porque você vai se tornando você está falando com não sei quem. Porque... Entendeu? Então, é umas coisas assim que é sem nexo, né? Tem hora que você fica pensando. Mas é muito isso, né? Esse comportamento que vocês tiveram, tantos podcasts que a gente fez sobre esse assunto aqui, né? É um comportamento característico da vítima, né? Ela demora, às vezes, para entender que ela está passando e ela demora para se desvencilhar daquela pessoa, né? Tanto pela psicopatia do agressor, digamos assim, né? Da perseguição do agressor, ele vai minando sua cabeça, né? Ele vai minando Só que tem mulheres que demoram, né? Espera 10, 15, 20. Pois é, eu no começo, 20 anos. Eu no começo eu já percebi que falei, opa, tem alguma coisa errada. Então, quer dizer, eu fiquei 3 anos na relação também. E você falou que passou por 2 relacionamentos. Sim. Esse foi o último. Teve um o relacionamento que eu fui agredida fisicamente foi o anterior, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Que foi, assim, de ficar toda machucada. Inclusive, foi no Dia Internacional da Mulher, dia 8. Eu me lembro que eu fui no UAI, e lá estava fazendo uma reportagem, né? E, de repente, era uma repórter mulher, veio e me fez uma pergunta, né? E a gente sempre comete esses erros. O que aconteceu com você? Eu caí. Ela falou assim, o mal de vocês, mulheres, é não denunciar. Então, quer dizer, ela sabia que eu não tinha caído. Eu estava toda machucada, toda roxa. Da própria altura, né? Entendeu? E eu, por eu ser morena, eu pensei assim, não vai ficar marcas. Que nada. Fiquei toda marcada, toda machucada. E aí vem aquela, nossa, passar por corpo de delito, delegacia da mulher. Mas, assim, muito bom, porque você é tão, assim, acolhida, né, que você fala assim, não estou sozinha. Aí vem, muitas das vezes a gente não compartilha com a família da gente, né? E aí, você não quer deixar sua mãe ver, a sua filha ver que você está machucada, né? Entendeu? Mas também tive a medida protetiva, porém, quando eu conheci essa pessoa, depois de um ano que eu fiquei sozinha, eu pensei que seria diferente. Porque ele disse que seria diferente. Eu jamais vou ter coragem de estender a mão para você. Você compartilhou isso com ele, essa situação? Sim, ele vivenciou comigo, porque nós éramos amigos na época, né? Então, assim, falei, isso vai ser diferente, porque o que eu preciso é isso, que alguém cuide de mim. Tá errado, porque a gente tem que curar as nossas feridas primeiro, para depois você se envolver com alguém. Aí foi aonde eu cometi o erro, achando que ele ia
né? Mesmo Nossa, porque vai ele cuidar foi de seu mim. amigo, Claro, ele viu, participou, ele viu. te ajudou viu as- provavelmente, Isso, né? então, quer dizer, Caramba, isso é muito o complicado. relacionamento abusivo dele, que é o psicológico, foi pior do que se ele tivesse me Metido a encostado a mão, mão. né? Porque bateu, a dor Nenhum dos passou, dois é né? aceitável, né? Mas o psicológico, ele deixa Nossa. marcas pro resto da vida, né? Em você, É. né? Acho São que na sua alma, no seu intelecto ali, né? Fica marcado, né? Fica. E É tão aí, importante a gente pontuar, antes da gente prosseguir, com a questão de identificar esse autor, sabe? Porque quando a mulher ela inicia um relacionamento, é o momento dela abrir bastante os olhos, porque ele vai te dar sinais se ele é abusivo ou não. E como, Flávia? Você sempre foi na casa da sua mãe sozinha. Um exemplo. Aí, de repente, você inicia o relacionamento, ele fala assim: Ô, meu amor, espera eu chegar do trabalho para eu ir com você. Aí você pensa assim: ah, ele não quer deixar eu andar sozinha. Não. Se isso acontecer com frequência, seja a casa da mãe, do pai, qualquer local que você sempre teve costume de ir, ele não quer deixar você andar sozinha. Ele quer ter o controle de onde você está. Ele já começou a exercer sobre você ali esse controle. Não, mas vamos ver se ela vai na casa da mãe mesmo? Às vezes até falou, não, tudo bem, vai lá. Mas passa 10, 15 minutos, ele já te liga de vídeo. Ah, deixa eu ver sua mãe. Não, ele não quer dar oi para sua mãe. Ele quer saber se você está na sua mãe mesmo, ou se você não está fazendo alguma coisa que na cabeça dele seria como uma traição, por exemplo. Aí ali ele já começa, essa roupa não tá legal, eu não gosto do seu cabelo dessa cor, mas ele te conheceu, por exemplo, sendo ruiva. Agora já não quer mais que você pinte o cabelo. Ela trouxe uma coisa que é fundamental sobre até o sorriso. Você fica rindo para todo mundo, por isso que todo homem quer ficar com você na cabeça dele. Mas ele te conheceu sorrindo. Aí acaba que na relação, ela deixa de sorrir para o companheiro e ela já não sorri para mais ninguém. Porque a tristeza já tomou conta. Aí já vai chegando a depressão, já vai chegando a ansiedade e vai chegando todas essas doenças psicossomáticas. Então, o agressor, ele te conta, eu sou um manipulador, por meio dos ciúmes ele te mostra. Primeira coisa é o ciúme. Ele manifesta o ciúme excessivo que você entende como um cuidado. Ele me ama tanto que ele quer cuidar de mim. Não, esse ciúme possessivo precisa ter um basta. Depois do ciúme, ele te isola. Aí você já não tem contato com mais ninguém. Ele te isola de uma forma que você não sabe mais para quem ligar ou com quem conviver. É só ele. Vai a qualquer lugar, é com ele. Já não sai mais sozinha, já perdeu sua autonomia. Né? E, no final das contas, acaba que a mulher já se vê presa dentro dessa situação da prisão sem grades. Já não consegue sair. Mas observe os sinais. Eles são claros. Não deixe que o sentimento inicial te segue. Te segue disso, né? Porque isso acontece. Estou tão apaixonada que, ele gritou agora, mas isso não vai acontecer mais. Ele está nervoso, o dia dele foi difícil. O único meio de resolver qualquer conflito entre casal chama-se diálogo. E diálogo com respeito, porque ninguém é surdo, não é verdade? Sem grito, Não né? precisa gritar, não precisa esbravejar, porque está todo mundo ouvindo muito bem. Vamos sentar e conversar e resolver, porque conflitos vão existir sempre numa relação. Seja ela amorosa, seja ela de qualquer tipo, sempre haverá um conflito. Então, vamos sentar e vamos resolver. Essa é a forma. Pode falar, é mas... justamente isso que eu ia questionar para ela. Como você teve 2 relacionamentos, quanto tempo durou o primeiro? 1 ano. E o segundo? 3. Também 3 anos? Então, você demorou mais para sair do segundo. Eu ia perguntar isso, se foi o inverso. Porque, às vezes, você, por já ter passado Você por entendeu mais rápido, né? você entende mais rápido. Não, né? Mas São, não. São 2 tipos de violência diferentes. Não, né? são 2 tipos de violência diferentes. Porque o primeiro era ciúme tão possessivo que se a gente saísse, por exemplo, se eu sentasse em algum lugar, eu e ele, não poderia nem olhar para o lado. Aí chegava em casa, ele me enforcava, né? Caramba. Era. Então, ele já pulou direto para essa violência. Não teve Uma prévia. Nossa. Não. Aí é onde que aí eu fiquei um certo tempo. E aí o mais difícil foi esse, Entendi. o segundo. Porque esse realmente te aprisionou. O primeiro, ele só Porque tratou muito como mais objeto, difícil. né? Joga para lá e joga para cá. E aí, assim, a gente também tem que
sempre que a gente se relacionar com alguém, passa a saber quem realmente é a família, como que trata o pai e a mãe. E muitas das vezes a gente não tem essa percepção, né? Eu falo que o bom filho é um bom marido, Isso. né? Então, tratou os pais mal, pode ter certeza que ele não vai te tratar bem, como você merece ser tratado. Tem um caso na internet que é muito famoso, né? Que ele fala assim, é um pastor, né, dando conselhos, ele fala assim, ó, meu noivo bate na mãe, né? Será que ele vai me bater? Ele fala assim, cara, se ele bate na mãe dele, Aí você já tipo assim, imagina. você vai casar com um né? cara desse, tipo, A não forma, tem... como que trata as pessoas lá fora, como que trata você dentro de casa. Então, O que eu quero trazer é uma problemática aqui, e a sargenta pode validar ou não essa informação, né? Que hoje a gente está falando aqui de relacionamentos heterossexuais, né? Tipo assim, é o homem sempre bater na mulher. Mas isso não isenta os casais de relações homoafetivas, né? No caso, tanto casais homens, né, que se dizem são os gays, como as lésbicas, no caso, Sim, né? sim. Existem violências nesses dois aspectos também. Também, e vale ressaltar, Tiago, que no casal, né, o homoafetivo ali de pessoas que nasceram com sexo biológico feminino, ela, independente de quem é o agressor, do gênero daquele agressor, se a vítima for do gênero feminino, ela está amparada pela Lei Maria da Penha. Se for, por exemplo, um transexual, um homem que se entende como mulher, e passar pela situação, tem vários julgados do STJ que ampara também na Lei Maria da Penha. Então, a gente vê que a lei está ampliando para amparar, né, o gênero feminino, porque ela está voltada para isso, no sentido da questão da violência doméstica. Então, se entende como mulher, está amparado. Por exemplo, do transgênero, né, que já mudou, na verdade, ao contrário. O transgênero é aquele que se entende como mulher. Isso. Né? E o transexual, ele passou pela cirurgia. Hoje já não tem mais essa questão de ter que passar ou não. Ou não. Se entendeu como mulher, do gênero feminino, está sendo amparado pela lei. Expliquei melhor agora. Isso é importante a gente ressaltar, né? Porque às vezes acha, não, sou uma mulher trans e aí, não, será que eu sou amparado ou não? É bacana a gente passar esse... É amparado e, assim, agora, se no caso, se são dois homens, vamos dizer assim, dentro dessa relação homoafetiva, né? Aí já seria mais um registro mesmo, procurar um juizado especial criminal e ali tomar as providências. A Lei Maria da Penha só ampara gênero feminino. Legal, isso é importante saber. Sim. A gente está falando isso aqui que é um tipo de violência doméstica, né? De relacionamento, de agressão no relacionamento, um relacionamento abusivo, no caso, né? Mas o Agosto Lilás, ele não trata só desses relacionamentos abusivos, né? Tanto que você trouxe algumas cartilhas pra gente aqui, Sim. e eu vi que fala da importunação sexual, que é muito comum, né? A maioria das mulheres relatam importunações sexuais, né? Sim. Como também aqui tem um cartaz da medida protetiva de urgência, acho que é desmistificando isso, né? Isso. Queria falar sobre essa importunação sexual aqui, Sim. porque muitas vezes as pessoas acham que não podem ser amparadas por isso aqui também, né? Explica pra gente melhor, sargento. Na verdade, o Agosto Lilás, ele está voltado muito para a questão da violência doméstica. É um mês de conscientização referente a essa temática. Vamos prevenir, vamos falar desse tema, vamos levar informação para quê? Para fomentar a denúncia, para conscientizar a sociedade sobre a importância de realmente denunciar e tomar essas providências. Agora, a importunação sexual, ela é o quê? É um delito que acontece, mas fora dessa questão da violência doméstica. Porque, na maioria das vezes, o autor ele é desconhecido. Por exemplo, a mulher está lá num ônibus, né? E acontece ali aquela, desculpa o termo, mas aquela famosa encoxada ali, né? Então, está importunando aquela mulher. E ela nunca viu. E para ser violência doméstica, é necessário que se enquadre num dos 3 fatores que está lá previsto na Lei Maria da Penha. Quais sejam? Questão do espaço de convívio, né? O convívio permanente entre aquelas pessoas ali, que é a unidade doméstica. Eles têm que morarem no mesmo ambiente. Ou então o âmbito familiar, que já está voltado para os laços, né, da questão da afinidade, né, laços naturais, ou vontade expressa, igual alguém que vai lá e adota um filho. Né? Aí, no caso, está voltado no âmbito familiar. A Maria da Penha, então, está para isso. Isso, ela está em 3 fatores,
que é o primeiro, a questão do espaço de convívio entre as pessoas. O segundo, que é a questão do âmbito familiar. E o terceiro, a relação íntima de afeto. Na maioria das vezes, eu até falo, 99% dos casos que a gente atende são sempre o ex-companheiro. O que é essa relação íntima de afeto? Ela independe de coabitação. Por exemplo, é um ex-namorado. Vai enquadrar em violência doméstica? Vai. É um ex-amásio. E a maioria são os ex que não aceitam o término do relacionamento e começam a praticar os delitos de ameaça, às vezes até agressão, invade a casa da mulher, e principalmente quando ela envolve num novo relacionamento. Aí que a situação fica crítica mesmo, porque não aceita pelo próprio o fato que a Adelirina trouxe, de vê-la como o meu objeto. O que esse objeto está na mão de outra pessoa? É minha. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, a maioria dos feminicídios é isso também, né? A maioria, se não todos. É tudo voltado para a questão do ex-companheiro ou ex-esposo que não aceita o término do relacionamento. E aí é onde o quê? O nosso trabalho, além de proteger a vítima, é mostrar para ele que ele vai ter que respeitar o não dela, seja por bem ou seja por meio de uma medida protetiva que vai culminar na prisão dele, por exemplo, seja em flagrante, com expedição de mandado de prisão. Entendeu? Então, para ser violência doméstica, tem que enquadrar num desses 3 fatores que eu trouxe aqui. Legal. Existe alguma forma da gente pesquisar um passado de boletins de ocorrência que aconteceu com uma pessoa? Por exemplo, vou começar a namorar com alguém, será que eu botar esse nome desse cara no Google para saber se ele tem já boletim? Você tem um amigo policial que pode pesquisar lá no sistema, né? do Copom. Não, peraí, quer dizer que você já tem. A empresa tem um nada contra. Tem um nada contra. Mas deveria ter, né? Tipo assim, meio que assim, eu sei que existe... Os antecedentes criminais, né? Tipo assim, teve um amigo meu que uma vez chegou e aí ele era muito amigo nosso, e aí tinha um amigo do coisa que era policial. Sim. E aí ele falou assim, cara, eu vou puxar tua capivara aqui. E aí puxou capivara, eu sei, não vou nem falar quem é, mas puxou capivara do cara. O cara tinha 36 BO de... Misericórdia. Mas não era era de briga, de bar, não sei o quê, de boate. Brigão. Não é briga, 36 BO. Eu falei assim, eu vou meter com esse cara nem a maior. Pra quê, né? Citado, né? Então assim, não existe nenhuma... Eu sei que isso é... Quando a gente fala de justiça, a gente tem que isolar, não pode nem falar o nome dessas pessoas, né? Isso. Mas tinha que ter um jeito de puxar a capivara do namorado pra saber o que ele tá... É complicado, porque a gente tem a lei de acesso à informação, né, dessa questão de sigilo e tudo mais. Mas, assim, o que a Adeliriane trouxe aqui é fundamental. A melhor maneira da mulher descobrir se vamos dizer, fugiu a palavra, gente. Aquele pretendente veio, aquele pretendente, se ele realmente pode ter o prêmio de ter o relacionamento com essa mulher ou não. Presente, né? de Presente de Deus. Deus. Não. Aí, se esse pretendente pode ou não ter esse privilégio de relacionar com aquela mulher, é observando como é que ele trata a mãe. E as mulheres da família, a irmã, né, uma prima, porque se ele trata a mãe, que é a mulher que deu a vida a ele, de uma maneira, vamos dizer, desonrosa, nunca vai tratar bem essa mulher. Então, por favor, saia correndo, porque esse aí vai ser B.O. E teve no caso da Maísa também, é importante ressaltar, que a mãe meio que acobertava o cara. Eu não sei nem se eu podia sair. A mãe meio que acobertava o cara. Tá gravado no podcast. Então tá tudo certo. A mãe acobertava. Tipo assim, ele agredia, mas de alguma forma. E aí depois a mãe ligava pra ela, não, calma, não é assim, ele não é assim. Caramba, eu falei assim... Resumindo como que eu descobri e dei nome, né, às coisas. Ele sempre me diminuía, desde o início. E ele sempre me comparava a uma ex. Que a ex era melhor, eu era pior, lá, lá. E aí a mãe dele falava pra mim... Se o cara fala que a ex é a melhor, já larga esse cara em nome de Jesus. Dava pra ter saído no começo, mas... E aí a mãe dele falava, não, porque ele é assim mesmo, não liga pras coisas que ele fala, não, e não sei o quê, não sei o quê. Aí conheci a ex. Assim mesmo? Aí conheci a ex e tal, e nesse meio tempo ele engravidou uma menina. Entendi. E eu comecei a ver que ele tratava ela da mesma forma que ele me tratou. Só que eu era boa agora. Tipo assim... O comportamento só vai replicando. E aí eu vi que era um comportamento cíclico. E aconteceu uma vez de ter uma agressão física,
que ficou marca. A mãe dele me achou num dos quartos, com a porta arrombada. Eu tava com roxo no braço, tal, encolhida, assim, tremendo, porque eu não sabia o que eu fazia. E ela me convenceu a conversar com ele. Ela me viu, conversou com ele e me convenceu a conversar com ele. Em meia hora de conversa, eu tava abraçada. Por medo, com né, ele de dele novo. ser preso, de chamar a polícia. Olha, Eu acho que não. Eu acho que aquilo é tão comum Entre que eles eles, normalizaram isso. Porque eu nunca dei indício de chamar, eu nunca ameacei chamar. Tanto é que eu nunca chamei. Essa foi a primeira noite que eu pensei em chamar. Então, eu acho que aquilo era normal. Ela É a enxergou. naturalização da violência. É tão natural isso acontecer que é normal acontecendo no meio da família e pronto. Uhum. Só que quando a gente vê uma mãe nesse sentido, você observava se ela era vítima dele? Eu nunca vi. Sabe por quê, Maísa? Quando a mãe... eu conheço uma mãe, nesses 5 anos de violência doméstica, que realmente quis tomar providência contra o filho. O Então, resto não a mãe foi, né? sempre vai amparar. Infelizmente, é uma ou outra que fala assim, meu filho fez errado, tem que pagar. Uhum. A maioria, não, porque ele vai mudar, isso aí você deixou ele nervoso. Aí já é a inversão dos Você não papéis. pode Você não- falar isso pra ele. Isso, você não pode tratá-lo dessa forma, porque é aí que aciona o gatilho do nervosismo e tudo mais. Mas não, a pessoa que é agressiva é de qualquer maneira, sabe? Igual, às vezes, fala assim, a maioria dos fatos registrados envolve o consumo de bebida alcoólica. Maioria. Mas isso é o quê? É um agravante. Porque o autor ele já sabe que ele bebe e perde o controle. Então, por que bebeu? Então, procure um tratamento. Então, diminua o consumo, faça alguma coisa diferente para ter outro resultado. Aí, o que eles falam? É porque eu bebi demais, é porque eu estava sob efeito das drogas, é porque você me deixou nervoso. Não, você já é agressivo. Vamos falar o que é. Você já tem essa índole má. A bebida só Só tonificou. potencializou. Só potencializou isso. Então, entendeu? Aí, quando você vê uma mãe que vai lá e ampara, infelizmente, Eu é normal. acho que o caso dela tinha psicológico. Ela sofria violência. Eu acho que sim, mas muito sutil. Uhum. Assim, se você pensar na vida, assim, o fato dela pagar algumas contas, Sim. você vê que tinha uma manipulação ali. Agora, a agressão física, não. Acho que nunca chegou a acontecer. Nunca vi indícios, nem nada. Mas a psicológica eu parei para pensar agora. Até então, eu nunca tinha pensado nisso. E você começa a perceber também por que essa mãe, com um filho já maior de idade, né? É o que eu falo, não também é sinônimo de amor. Você cria o ser humano ali, é para o mundo. Então, ele realmente tem que se tornar independente, ele tem que saber o valor de ganhar um dinheiro. Porque, gente, o filho que fica, desculpa o termo, debaixo da saia da mãe, ele é mimado. E o que acontece? Ele não sabe o que é não. Então, quando ele ouve o primeiro não, eu Ele não surta, te né? quero mais, ele surta. Por quê? Porque ele não recebeu esse não lá na infância, lá onde precisava ter sido dito, entendeu? E é onde a gente vê muitos autores de violência doméstica nesse sentido, porque a mulher fala que não quer, ele fala, peraí, ninguém nunca me falou não. Não, eu não aceito. E é onde acontece os delitos e tudo mais. Isso é importante, né? A gente está falando de relacionamento, mas essa violência doméstica é contra mãe, é contra filhos contra mãe, né? Mãe contra filhos ou filhas, né? Então, assim, Netos contra os avós. avós. Sabe? Então, você vê que, assim, igual eu disse, independente do autor, do gênero do autor, se for do gênero feminino no ambiente Marido doméstico, tá amparado. Tá. Eu quero voltar nessa parte da importunação sexual e eu queria saber se vocês duas já tiveram algum caso de importunação sexual. No Sem ônibus. ser nesses relacionamentos. Você lembra, assim, em detalhe? Que isso? Vive brigando dentro dos ônibus, meu Deus. Olha só. Tem uma história que minha mãe conta, um amigo do amigo meu conta. Que a mãe do amigo de um primo meu conta que ela estava no ônibus e o cara ficou encoxando ela. E aí ela não sabia como fazer e aquele cara continuou, tipo, e não tinha pra onde ela fugir, o ônibus lotado. E aí disse que o único jeito que ela achou pra falar, disse que ela falou bem alto: goza logo que eu vou descer no próximo ponto.
Mentira. Ela disse que ela falou desse jeito. Aí disse que todo mundo alertou. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí pegaram o cara e tocaram fora do ônibus. E esse é um exemplo, né? É um exemplo. A embaixada dentro do ônibus. Eu tô em choque. Tá vendo que é? Sério? Aí você pensa. É formas e formas de se analisar. E teve casos também que são absurdos. Dentro de ônibus é característico, né? Ultimamente aqui em Uberlândia tá ocorrendo isso, né? Muitos. Que eu sempre Pessoas que acompanho, né, ejaculam no ônibus, né, no cara? Instagram lá. Mas a última vez, porque geralmente de manhã você vai trabalhar o ônibus lotado. Cheio, super cheio, né? Mas se Deus quiser, o ano que vem eu tô no meu carro, não aguento mais. Em nome de Jesus. Amém. Aí, de repente, o infeliz me encostando. Tinha o espaço. Aí eu falei, gente, será que é impressão minha? Aí, sabe quando o ônibus faz assim, a pessoa vai... Aham. Eu olhei assim e falei, desencosta. Aí ele fingindo de árvore, né? Eu falei, desencosta. Ou você vai querer que eu grite aqui agora? Dá pra você desencostar? Aí o cara olhou assim pra mim e falou assim, Antônio, eu falei, tá, o espaço que tem lá. Eu só sei que ele desceu, no próximo ponto ele desceu. Por quê? Muitas das vezes, falando em geral, acontece muito em metrô, né? Pra lá, todo mundo muito apertado, a mulher fica coada, fica com medo, Coagida, né? coagida. Se eu descer, ele vai fazer alguma coisa comigo? Não, dá o grito. Porque querendo ou não, ou vai acontecer ou não vai, você já dá o grito. Mas o que mais acontece? Eu falo que eu pego o ônibus para poder trabalhar. Então, assim, todos os dias. É um constrangimento tão grande que a gente se sente tão, assim, diminuída. Fala, gente, você vai trabalhar cedo, né? Acorda cedo para poder pegar o ônibus que precisa, né? Começa o dia assim. Aqui tem, né, os atos, né, o que é um ato libidinoso e a diferença da importunação e do estupro, né? Aí eu vou citar esses aqui, que é bacana a gente citar para quem está escutando a gente, né? O que é um ato libidinoso? É todo ato de satisfação do desejo ou apetite sexual da pessoa. Sim. Tipo, apalpar ou abraçar. Isso. É abraçar, né? Tipo, Isso. de forma não consensual, né? Lamber, encoxar, ejacular, mesmo que não encoste. Ó, isso aqui é importante. Mesmo que não encoste na vítima. Se ele está no mesmo ambiente, está fazendo um ato libidinoso desse. Isso. Ou desnudar ou despir alguém, ou si próprio também, né? Sim. No caso, por exemplo, né, a gente tem, isso acontece muito em porta de escola, né? Para um carro ali, aí tem um pedófilo, infelizmente, né? Ali ele começa a se masturbar, olhando para uma criança, para alguém assim. Dentro do carro. Dentro do carro, já está configurado. Ele não encostou naquela criança, ou naquela adolescente, ou naquela mulher, né? Mas ali ele já está praticando o crime, Eu entendeu? queria contar um caso. Pode terminar. Não, eu só queria falar da questão no carnaval, né? E a gente também estava com várias ações. Teve até uma ação num evento que a gente foi trabalhar, All Blacks, onde a gente estava entregando ali adesivos, não é não, eu beijo quando eu quero, sabe? Porque às vezes assim restringe só essa questão, mas no caso de encoxar ou não quer beijar, não é não. E assim vai. Então, são vários esses exemplos que você pontuou aí do nosso panfleto. É fundamental que as pessoas se conscientizem e denunciem. Não tem que suportar esse tipo de coisa. Tem que denunciar, tem que acionar a polícia para que providências sejam tomadas. Pode contar a sua história. Eu quero contar justamente para eu saber como que eu devia ter Agido? agido, porque até hoje eu fico pé com essa história. Tava no restaurante eram fileiras, eram 3 fileiras de mesa. Aqui em Uberlândia, Aqui isso? em Uberlândia. Eu sentei na mesa do meio, da fileira do meio, a última mesa. Chegou um cara com a mochila e tal, aí ele já pôs a mochila no colo e ele começou a mexer demais. Eu já achei esquisito. Mexer aonde? Vamos ser claros. Mexer Eu na região... via só com a visão periférica, porque eu não virei. Não, é porque pra- mexer Então, beleza, Tem você que pôs a contar. mochila no colo. Aí você fica assim com a mochila. Arrumando alguma coisa aqui por baixo da Pôs no colo, pôs no colo. Aham. Você não fica pegando a mochila. Aham. E aí, continuei almoçando e prestando atenção disfarçadamente. De repente, eu comecei a ouvir o barulho. O cara Entendi. estava se masturbando Entendi. no meio do restaurante. E a não hora tinha que ninguém eu... no restaurante? Só tinha vocês dois, assim, ou tinha Essa é outras porque a gente pessoas? estava no fundo. Eram os últimos, assim, encostado na parede. Uhum. Tinha poucas pessoas, não estava lotado. Aí eu lembro que eu só larguei o garfo assim e saí correndo. No que eu saí, eu dei de cara com o dono do restaurante, contei. Eu falei assim,
aquele cara, eu não sei se eu falei, aquele cara tá se masturbando, não sei o que, eu falei, aquele cara ali. Aí ele passou, eu falei, é esse. Aí ele foi atrás, chegou no cara e falou assim, era você que tava se masturbando ali? Claro que ele ia falar que não. Ele falou que não e vazou. Aham. Então, assim, eu não sei nem se eu poderia ligar pra polícia. Sim. O que eu faço? Deveria Esse- ter acionado. Porque hoje eu já não sei nem a cara dele, infelizmente. Porque se eu soubesse, não ia adiantar muito. Não, mas poderia ter chamado nesse caso. Se Sim. fosse um dono de restaurante responsável, ele teria pegado nas câmeras, feito uma denúncia, Isso. exposto esse cara na internet de alguma forma, e ele que se lasca, esse cara desse. É importante, tem que ser. Esse é o maior problema que a gente percebe, porque na maioria das vezes a vítima paralisa diante da situação e ela não sabe o que fazer. Igual eu falei com a Deleriana. Observe sim, olhe para trás, se viu que é a pessoa, você já tem que ter um planejamento mental. Eu estou indo, pegando o exemplo dela, só para você entender. Estou indo para minha casa, então eu tenho que observar onde tem um comércio, onde tem um local que tenha muitas pessoas, e se eu ver que eu estou sendo seguida, eu vou correr para aquele local. E com a minha medida protetiva, eu vou acionar. Na posse dela, eu vou acionar o 190. Então, a mulher, ela precisa ter um planejamento mental. Se isso acontecer comigo, o que eu vou fazer? Não falo só a mulher, porque a temática aqui é a questão da violência doméstica, mas qualquer ser humano. Igual, a gente, às vezes, está andando na rua, vê uma pessoa estranha, você já não guarda o celular, você já não fica meio mais esperto? Então, seria essa conduta. Isso está acontecendo comigo, o que eu devo fazer? Eu preciso acionar, eu preciso ter aquela tranquilidade, olhar características, entende? Aí fala assim, mas isso é um trabalho da polícia, um preparo que a polícia... Não. A gente precisa ter... De dados. A gente precisa estar atento quanto a esse tipo de coisa, né? Igual você passou para o dono do restaurante. Aí ele foi perguntar, talvez ele também tenha ficado atônito. O que eu vou... Não, eu preciso saber o que eu tenho que fazer numa situação como essa. Todo estabelecimento, a maioria... tem câmeras, não, ele conseguiu fugir, mas eu vou fazer uma denúncia, porque se ele fez aqui hoje, ele vai fazer amanhã em outro local. Enquanto ele está na importunação, é uma coisa, mas ele pode querer estuprar alguém. Porque até Entendeu? como é que fala, o flagrante, ele não é só na hora ali, né? Ele tem um tempo para tu flagranciar essa pessoa, né? Aí depende muito do tipo de delito Do tipo que ela de delito, né? cometeu. Tá bom, não né? vamos entrar, eu falando merda, como assim, falando besteira. Essa questão, ela precisa realmente ser desmistificada, porque a gente vem de uma sociedade onde a cultura machista impera. Então, quando você percebe, ela é minha mulher e tem que fazer, não. Isso aí já configura Não tem que nada, né? Não tem que nada, né? Tem que ser tudo muito bem consentido. Eu quero ter a relação íntima. Não, eu não quero. E tem que haver o respeito quanto a isso, né? É que nem aquela fala da novela, para mulher fazer sei lá o que ele vai usar ela. Não sei o que, Sim. mulher vai usar. Na época, Se aceite, hoje eu vou lhe usar. Eu vou lhe usar, como que assim? eu vou te usar hoje. Isso. É. Bem lembrado, mas eu lembro disso também. Não, E acabava que, assim, a gente normal. achava engraçado, mas era uma forma de mostrar que realmente quem manda é o homem. E uma relação, eu vejo a relação como uma parceria. Né? Eles são parceiros, onde um respeita a opinião do outro. E assim é a forma de dar certo. Quando um domina, tem um que vai ser o dominado e o subjugado. E esse sempre sofre. Né? Então, é onde a gente precisa repensar. Interessante. E o que eu queria deixar aqui também, eu acho que é importante a gente fazer, né? Se você que está ouvindo a gente nesse momento aqui, está sofrendo algum tipo de abuso ou se identificou com alguma dessas questões e não sabe como fugir disso, né? Manda um direct pra gente com uma pizza, um emojizinho de pizza aí, comenta aqui nos comentários aqui um emojizinho de pizza, a gente tentar te ajudar de alguma forma. Se não, tá passando aqui na tela também os Disque Denúncia, né? Onde você pode fazer sua denúncia. Tá passando também aqui, né, Arabi? Tá passando ou não tá passando, Arabi? Tá passando, a Arabi disse que tá passando. Está passando a questão da delegacia virtual e todos os contatos que você pode fazer com a delegacia da mulher também, né? Isso. Inclusive, em cada um desses folders tem um carimbo com o número do telefone da nossa equipe. Legal. Né? Esse telefone, ela pode entrar em contato para obter informações, orientações, mas está no flagrante, preciso de uma viatura no local agora, sempre será 190.
É importante ressaltar porque a gente trabalha mais no pós-atendimento. Então, se a vítima precisa naquele momento, a gente pode estar fazendo uma visita num outro bairro. Agora, o 190 não, já direciona a viatura do setor que está mais próxima para poder atendê-la. E houveram casos também, esse negócio da pizza. Eu acredito que a polícia esteja já treinada também para entender essas mensagens subliminares, né? Então, quem não consegue ter tanto acesso e pedir ajuda, acho que qualquer tem muito isso, né? qualquer lance que você consiga dar uma indireta, eu acredito que a polícia vai conseguir captar, né? Sim, já aconteceram vários casos, né? Já vieram de conhecimento público quanto a isso, né? Às vezes a mulher ter sido vítima de agressão naquele momento, o agressor está próximo, ela não tem como ligar, nem pedir socorro, então tiveram-se essa ideia aí dela denunciar dessa forma e graças a Deus teve o êxito, assim, do policial entender que se tratava de uma questão de violência doméstica e despachar uma viatura para aquele endereço. Né? Eu vi também, aí vou citar um vídeo que eu não vou... aliás, eu tenho até o link, que eu achei muito interessante. Eu até mandei para o Thiago, porque a gente estava falando sobre esse dia. Eles fizeram um vídeo da Virgínia. A influenciadora, né? A influenciadora, Virgínia. E mostrando o relacionamento anterior e o relacionamento atual. Vocês chegaram a ver isso aí? É bem interessante. E aí, eu não sei, a gente pode deixar link, né? Pode deixar o link aqui na descrição. Na descrição, porque foi muito legal, que mostrou... Ele tratava ela, né? Porque pegou bem o abuso psicológico. O relacionamento antigo, como ela se expunha, né? Então, tem as gravações dele falando, acho que ela estava vestida de sereia. Aí ele falou assim, tá mais para uma baleia do que para uma sereia. E você vê a expressão dela de tristeza. E, com certeza, depois disso, ela passou por muito mais e durou muito mais tempo. Se isso estava exposto em vídeo, imagina que ele não fazia por trás do vídeo, né? Tipo assim, você tá gorda, que roupa horrível, essas coisas. Você tá péssima, né? Que cabelo é esse, não sei o quê, você tá horrível no vídeo, o que você tá aparecendo aqui? E essa pressão psicológica, né? Sempre. E aí mostra o atual relacionamento dela, né? Ela colocando uma roupa. Com o Zé Felipe, né? E é Zé Felipe, acho que é. Totalmente. E ele, nossa, que sorte eu tenho de ter essa mulher. Nossa, você tá tá linda. decotada? Ele não, tá maravilhosa, que não sei mais o quê. Aí ela achava a mãe mais linda do mundo e tudo mais. E é legal mostrar esses toques, porque às vezes a gente acha que é só uma brincadeira. Tem o lance da Shakira também, né? Você viu que tem os vídeos da Shakira com aquele jogador de futebol? Tem muito, né? Mostrando ele como é que ela tinha que ser, tipo assim, estar do lado dela. Ela começava a ficar muito assim, ele botava a mão e ela parava instantaneamente, ficava imóvel. Ou ele tentando, tipo assim, não deixava ela falar com ninguém, ficava ali subjugando ela. Então tem muito conteúdo. Perceber que a violência, ela não tem classe social. Não tem. Ela não tem cor, ela não tem idade. Então, você percebe duas mulheres que vocês trouxeram como exemplos intelectuais, né? Bem esclarecidas. Empoderadas, esclarecidas e, de repente, passando pela questão da violência doméstica. Então, é onde a gente precisa realmente internalizar. Aquela pessoa que verdadeiramente te ama, ela te respeita. Ela não quer te desconstruir. Ela simplesmente te incentiva a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ela contribui com a sua realização, com a sua vida, né? Ela sempre agrega. A partir do momento que a pessoa que diz te amar, mas ela simplesmente usa palavras de baixo calão, ela te desmerece, ela te faz ter uma autoestima lá no chão, aí você começa a pensar, o que eu estou fazendo do lado dessa pessoa? Quando eu coloco na balança, qual lado tem ficado mais pesado? Se é o lado negativo, saia dessa relação, né? Como a Adeleriana trouxe, e eu sempre falo isso, não tem como eu amar alguém sem amar a mim primeiro. Então, eu preciso ter amor próprio, eu preciso realmente me conhecer para saber qual o nível que eu vou aceitar estar comigo. Né? Eu tenho que a pessoa que tem que estar do meu lado, ela tem que ser muito melhor do que eu, ou pelo menos igual. Agora, se ela estiver abaixo, ela vai me arrastar para baixo. Isso é fato. A gente percebe isso cotidianamente. Eu acho que depois dessa, depois dessa aqui, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Acho que depois dessa frase. Eu queria agradecer muito a vocês, queria agradecer a Adeleriana pela coragem
de ter enfrentado isso, de ter exposto. A gente sabe que não é fácil. Eu queria te agradecer de coração a sua participação aqui. Maísa, mais uma vez, contando a história dela, né? Contando a história pesada, né? Que você passou aí, né? E tudo mais. Exposto muitas coisas detalhadamente, né? Se você quiser saber mais, até vai na playlist aqui, tem outros podcasts que a Maísa participou falando com mais detalhes dela. E agradecer demais a Sargento Flávia e a Polícia Militar de Minas Gerais, né? E o 32º Batalhão da Polícia Militar aqui de Uberlândia. E parabenizar você pelo excelente trabalho que você faz e agradecer pela essa parceria que a gente tem aqui nessa comunicação em favor e em prol das mulheres. Sim, e eu agradeço, né? Eu e minha equipe, Sargento Campos, a Polícia Militar agradece por essa porta que está aqui aberta para a gente poder falar sobre esse tema, levar informação para agora não posso nem dizer comunidade local, né? Porque isso aqui vai abranger Brasil e quiçá lá para no internacional, vamos dizer assim. A gente agradece muito porque a gente precisa falar, levar informação, porque a informação salva vidas. E é isso que a gente quer que essas mulheres que estão aí ouvindo possam internalizar, primeiro, que elas não estão sozinhas nesse cenário de violência doméstica e que há, sim, diversos canais de denúncia que foram pontuados aqui para que você denuncie e quebre esse ciclo da violência e tenha a vida que você merece, que é uma vida de paz, de alegria e de muito amor. Sensacional. Salva de palmas. Salva de palmas. Obrigado de verdade. Nós mais uma vez. agradecemos. Vamos um soquinho no Depante aqui, ó. Característica aqui, ó. Obrigado pela participação de vocês. Sei que é um episódio pesado, né? É um assunto complicado de ser falado, né? É um pouco fora da curva do que a gente faz aqui, mas extremamente necessário. Sim. Obrigado para você que ficou aqui até agora com a gente. É sempre um prazer muito grande ter você aqui. E lembra da dica que eu falei lá. Se estiver precisando de alguma coisa, acione a Polícia Militar, ligue, diz que denuncie, ou entre em contato com a gente, que a gente vai fazer de tudo para te ajudar. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu.